Que confusão é essa no mercado financeiro, galera? Hoje a Bolsa de Valores de São Paulo em reais bateu o recorde histórico no mesmo dia em que a gente viu o dólar voltar a subir forte para o patamar de 5,50. A gente escutou também hoje que o Fed americano, deve reduzir a taxa de juros no mês que vem. Só que a gente viu hoje também um evento aqui em São Paulo, alguns diretores do Banco Central dizendo que devem aumentar a taxa de juros aqui no Brasil para o ano que vem. O que está acontecendo? Que confusão é essa? E calma que eu vou explicar. Já deixa seu like se você gosta aqui do canal, confere se você é inscrito, se não for, por favor, siga o canal e vamos lá entender o que está acontecendo. Tradicionalmente, vocês devem estar acostumados a ver o quê? Quando a bolsa sobe, geralmente o dólar cai. Você pode acompanhar que quase sempre é essa dinâmica. E se a bolsa cai, o dólar tende a subir um pouco. Isso é comum. Por que que hoje, e há algum tempo, tem feito efeitos parecidos com esse? A bolsa sobe, mas o dólar sobe também, né? E a questão aqui é importante você entender. Se você escutar essa notícia de um jornal sério, ele deveria frisar o que eu frisei aqui e que alguns frisam também. Por exemplo, a CNN, que eu costumo assistir com mais frequência, ela sempre fala, lá o Nakagawa fala, a Bolsa de Valores brasileira bateu recorde, vírgula, em reais, aí tanto, 130 e tanto mil pontos. Por que que ele quer dizer isso? Porque a Bolsa Brasileira, se você pensar que ela está nesse patamar, mas lá no final do ano passado a gente estava com o dólar a 4,80, então agora o dólar está mais alto. Se você converte essa bolsa para dólar, você vai perceber que a Bolsa Brasileira está muito, muito longe do seu topo histórico que aconteceu, sabe quando? Em 2008. A gente tem aí quase 16 anos em que a gente não consegue voltar para o maior patamar que a gente já teve um dia. Então, é importante entender isso, que a Bolsa de Valores brasileira ela está valorizada somente em real. Mas em dólar a gente continua muito desvalorizado, tá? E isso acontece porque geralmente as pessoas colocam dinheiro no Brasil, compram lá seus dólares e tal, e quando entra dinheiro no Brasil, o dólar tende a cair. O que está acontecendo aqui agora é o seguinte: a gente está com uma expectativa de taxa de juros reduzir nos Estados Unidos, beleza, isso é uma excepcional notícia, bom para a gente, principalmente porque o camarada que está com dinheiro nos Estados Unidos, se a taxa de juros reduz lá, ele vai procurar outros mercados para colocar o dinheiro dele para render mais. Então, indiretamente, ele vai botar algum dinheiro aqui no Brasil e isso deve jogar a bolsa para cima. Só que geralmente, quando ele joga a bolsa para cima, esse dinheiro que está entrando aqui no Brasil joga o dólar para baixo. O movimento que a gente vê aqui é preocupante, porque a bolsa está subindo, mas o dólar também está subindo. Um indicativo claro de que nós, como um país que defende a sua moeda, estamos falhando, né? Então, a gente está imaginando que esse dólar que deveria estar caindo está subindo. Então, se não tivesse entrando essa grana no Brasil para colocar dinheiro na bolsa, era para esse dólar já estar lá para cima. Então, se ele está subindo e deveria estar caindo, é bem preocupante essa situação. Só que tem um outro agravante ainda mais complicado. Quando você vê que a taxa de juros americana deve cair, naturalmente você vem escutando isso ao longo de todo o tempo, é pensar que a taxa brasileira, se a americana caiu, agora tem espaço para cair também. E por que que a gente está vendo muita gente falar de termos que aumentar a taxa de juros no Brasil? Porque a gente não está controlando a nossa inflação. O Brasil, de fato, lá atrás, foi o primeiro país, logo depois da crise sanitária, que começou a aumentar a sua taxa de juros. Ainda no momento da eleição, que inclusive desfavoreceu o candidato Bolsonaro lá, feito pelo próprio Roberto Campos. Então tem gente que fala, ele é bolsonarista, não sei o quê. Porra, o cara deu uma tungada no Bolsonaro porque ele priorizou o seguinte: eu sou o presidente do Banco Central, eu tenho que defender esta moeda, não importa quem seja o presidente ou o candidato. Então ele fez um movimento sob a ótica econômica muito bom. Dane-se a eleição, eu tenho um Banco Central independente. Dessa vez, o que a gente está assistindo é o seguinte: a gente está vendo que, apesar do Brasil ter sido o primeiro a subir a taxa de juros e controlar a sua inflação, enquanto o mundo continuava descontrolado, a gente está com um movimento agora equivocado. A gente está começando a ver a taxa de inflação brasileira acelerar, ao passo que o resto do mundo começa a controlar a sua taxa. E isso talvez force a gente a subir a nossa taxa de juros, mesmo que o resto do mundo derrube a deles.
E isso tende a fazer o quê? Tende a tentar controlar a nossa inflação, mas isso gera uma recessão. E isso, apesar de tudo, é um remédio amargo que o Banco Central vai ter que dar à nossa economia, né? Aí a pergunta que eu faço a você é o seguinte: mas por que a gente tem que tomar esse remédio? Por que o resto do mundo, né, tá tirando esse remédio, está tirando esse soro que está injetado nas economias mundiais, né, para deixar as pessoas respirarem, os países crescerem economicamente, e o Brasil agora vai ter que voltar para o soro? Simples, porque o problema estrutural essencial que a gente tem com esse governo, desde que ele assumiu, que é o quê? Gastança, torra dinheiro, não controla porcaria nenhuma, aumenta o imposto aí desses idiotas brasileiros aí. Aí a gente aqui, o otário, tem que fazer o quê? Pagar mais imposto. Aí tu tá igual um idiota aí pedindo coisa da Shopee e pagando 40% de imposto. Não é isso que está acontecendo contigo? Então, a gente está aumentando a arrecadação, tomando mais dinheiro da população, que também, se você aumenta imposto, você aumenta preço indiretamente também. Só que, por outro lado, o governo do Lula cresce em uma velocidade muito maior os seus gastos. Então a gente continua não controlando as contas. E se um país ele arrecada um valor e gasta muito mais, ele tem que pegar esse gap emprestado. Só que ele não vai lá no Itaú Personalité dele, lá o Haddad, amor, me dá meu token aqui, deixa eu digitar 231. Ele não faz isso. Ele emite título. E quem compra esse título? A própria população, as empresas. Então, se ele emite título e pega o seu dinheiro emprestado, porque você botou lá no teu CDB, no teu CDI, em alguma securitização de alguma coisa, você naturalmente está tirando o dinheiro que estava no mercado, né, clássico, no mercado privado. E isso faz com que a taxa de juros suba, porque o governo precisa aumentar a taxa de juros para você emprestar mais dinheiro para ele. É um pouco confuso, mas é assim que acontece. Se ele não faz isso, se ele não toma essa atitude de aumentar a taxa de juros para trazer mais dinheiro para dentro do Estado e ele fechar esse gap de arrecadação e gasto, a solução alternativa é ele imprimir dinheiro. Se ele imprimir dinheiro, a inflação acelera. Por isso que as pessoas acham que economia é um negócio simples, que um idiota qualquer aí que fez um curso por correspondência sabe resolver e sabe tocar as coisas. Não é. Economia é uma ciência de muitas variáveis. Se fosse fácil, não tinha país pobre. É igual você imaginar, pô, para você conseguir ter sucesso na sua vida, é difícil. Se fosse fácil, não tinha ninguém fudido. Concorda comigo? Era todo mundo rico. Então é um negócio difícil, um negócio complicado. E a questão que a gente está tendo aqui no Brasil é, enquanto não mudar o estrutural, a gente vai ter problema. Mas por que, de novo, voltando para a questão inicial, mas por que então está todo mundo animado? Por que a bolsa está subindo? Porque os investidores estão olhando que se o Lula colocar o Galípolo, e o Galípolo, como está dizendo, for um cara que vai dar um remédio amargo na boca do governo, se preciso for, então o cara está falando, porra, o Brasil vai dar uma falida aí daqui a uns 2 anos, mas até os 2 anos vamos ganhar um dinheirinho aqui. É assim que o mercado está encarando. E quando o negócio começar a ficar complicado, quando o remédio virar veneno, aí a gente tira o dinheiro, joga para fora, faz o que tem que fazer. Por isso que a bolsa ela é volátil. Uma hora ela sobe, uma hora ela cai, uma hora o pessoal bota dinheiro lá fora, uma hora traz dinheiro para cá de novo. Então, nunca tente avaliar um governo, né, ou até uma situação de um país, de uma economia, apenas pela sua bolsa. A bolsa é um indicador, como os vários outros indicadores que a gente tem na economia. Muito cuidado com esses movimentos de curto prazo. Eu sempre aviso aqui, vocês não podem começar a levar para os investimentos de vocês, para as decisões da vida de vocês, ideologia política. Político é tudo FDP. Você sabe exatamente o que eles são. De todas as alas, para lá, para cá, para cima, para baixo, os caras estão de olho o quê? Em eleição, em reeleição, e esse ano tem eleição. Os caras vão fazer de tudo para aparecer, né? Uma Tabata Amaral na tua casa. Ah, eu vou defender a educação. Ou então lá o Boulos, eu vou te ajudar, eu vou te dar casa. E quando o cara ganhar a eleição, ó, um beijo para você, você que se vira aí com a tua família, né? Você que fica aí defendendo o político, porque nenhum político vai defender você, né? Esse é um negócio importante que você tem que aprender e é uma lição de vida. Nunca defenda político que jamais defenderia você, tá? Quem tem que defender você é os seus amigos, é a sua família. Leve essas pessoas mais a sério, porque são as pessoas que estão no seu entorno que vão te ajudar. Essa lição é importante você aprender. E aí eu peço para você que indica aí para 2 ou 3 amigos que não conhecem o canal para dar uma olhada nesse vídeo e entender o que está acontecendo na economia. Beleza?
e vejo você no próximo vídeo.